Então, hoje a gente fez uma análise de dois pontos para vocês terem a ideia exata do que é ter cross-merchandising. A gente percebe que a indústria já percebeu a importância dessa, podemos dizer assim, tecnologia que gera lucro para você. Se você está interessado em aumentar o seu lucro, você tem que fazer o cross-merchandising, mas da maneira correta. A indústria ela já conseguiu verificar exatamente a funcionalidade, a lucratividade disso. E ela já leva o seu produto exposto exatamente nas fitas de cross-merchandising, que é onde faz toda a diferença. Mas você que tem o seu supermercado, você que tem a sua mercearia, na maioria dos casos você não se utiliza dessa tecnologia que é tão importante para o crescimento da sua lucratividade. Porque quando você junta dois elementos, isso faz toda a diferença. E quando você junta três elementos, a diferença é maior ainda. Eu vou exemplificar isso para algo que muitos de vocês talvez já conheçam. E a gente pode exemplificar de várias formas. Todos vocês sabem que se você juntar água com cimento, o cimento ele endurece. Se você juntar também água, areia e cimento, você faz uma massa. Mas se você juntar água, cimento, areia, pedra e o ferro, que é a estrutura do ferro, você faz uma estrutura forte, aonde você pode calçar qualquer tipo de construção. Da mesma forma, é dentro do seu supermercado. Se você simplesmente utiliza as prateleiras com os preços, você vai ter um tipo de resultado. Quando você passa a utilizar as prateleiras com a fita cross, você vai ter um outro tipo de resultado. Se você utiliza as suas prateleiras, a fita cross, o posicionamento correto do seu produto dentro do seu supermercado, você vai ter um outro tipo de estrutura em relação à sua lucratividade. E aí, por fim, se você consegue utilizar uma layoutização correta da fita cross, da sua gôndola, dos seus produtos e do seu preço, você tem uma estrutura onde a sua lucratividade e a sua venda aumenta de uma forma exponencial. Então, são passos que você pode dar um de cada vez que vão te levar a uma lucratividade maior. Mas o que muitas pessoas fazem simplesmente é misturar o cimento com a água e vai ocasionar o quê? Uma estrutura muito forte, mas que racha e que não é suficiente para sustentar, podemos dizer assim, uma casa, um prédio. Ninguém faz uma estrutura de cimento e água. Precisa misturar outros elementos para que isso possa acontecer. Agora, para aqueles que não entendem de obra ou de cimento, a gente pode dizer a mesma coisa em relação à mistura do bolo. Você não consegue pegar a farinha e água e fazer um bolo, porque faltam outros elementos para que aquela estrutura que é o próprio bolo se torne algo fantástico para você comer. Para quem não gosta de um bolo de chocolate, é maravilhoso. Quais são os elementos que precisam ser inseridos ali? Existem praticamente o que? Você precisa da farinha, você precisa do chocolate, você precisa do ovo, você precisa do fermento e você precisa do leite. Você precisa do forno e você precisa do calor e do tempo correto. Então, a junção desses elementos vão fazer uma estrutura que é o bolo, que é algo fofinho, gostoso, cheiroso, para que você se alimente. Agora, você já misturou água e farinha? Ela vai dar um pão seco, um pão que você também se alimenta. Mas será que tem os mesmos elementos ou o mesmo apelo do que um bolo quentinho, fofinho e gostoso? Obviamente que não. Da mesma forma é o seu supermercado. Da mesma forma é a estrutura do seu negócio. Quando você fala em aspectos de venda, você não fala simplesmente de uma única coisa.
Você fala de vários elementos que compõem essa coisa. E aí é que vem a grande questão. Hoje, a indústria, ela já fornece, como eu mostrei lá nesse vídeo, por exemplo, o coador de café, ele sabe que ele vai vender mais coador de café se ele botar na fita cross, porque se jogar aquilo lá na prateleira, ele não vai vender. E aí ele joga para você colocar lá. E aí você, por preguiça, porque você não quer trabalhar, ou porque você não tem essa informação, ou porque tem a informação e não quer dar o próximo passo, você deixa de lucrar, você deixa de aumentar a venda no seu supermercado, você deixa de conquistar clientes exatamente por colocar o produto, o preço e a formação dos elementos corretos dentro do seu negócio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha explicado para vocês exatamente aquilo que vocês devem fazer. E se vocês gostaram disso, eu não vou poder fazer o coração aqui, compartilhe para outras pessoas, passem esse conteúdo para mais pessoas, para que elas possam ter esse conhecimento e se beneficiar dele. Um grande abraço para todos vocês. Aqui, ó, dá pra fazer o coração aqui, ó. Só botar a tua outra mão. Não. É isso aí. Vai ter que editar. Não tem problema.